Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nós já vimos nos vídeos atrás aí, regra de 3 simples. Vimos como resolver essas regras de 3. E agora, como é que nós resolvemos regra de 3 composta? Na regra de 3 simples, nós temos sempre duas grandezas. Na regra de 3 composta, a gente vai ter no mínimo 3. Ou no mínimo, né? A gente pode ter mais grandezas. E como é que nós vamos resolver a regra de 3 composta? A regra de 3 composta é um pouco mais trabalhosa do que a regra de 3 simples. Mas vamos resolver alguns exercícios aí para vocês entenderem. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. O nosso primeiro exemplo aí da regra de 3 compostas é o seguinte: o meu papagaio é um terror. Em 5 dias, sendo observado 4 horas por dia, ele falou 500 palavrões. Sabendo que esse papagaio fica acordado 17 horas por dia, e supondo que ele distribua igualmente os palavrões durante esse tempo, calcule quantos palavrões ele fala em 30 dias. Neste exemplo, nós temos 3 grandezas: dias, horas e palavrões. Vamos colocar o valor correspondente a cada uma delas. Em 5 dias, 4 horas por dia, ele falou 500 palavrões. Agora, nós vamos ter que descobrir que em 17 horas por dia, em 30 dias, ele vai falar quantos palavrões. Então, nós temos aí os valores correspondentes. Em dias, 5 e 30, horas, 4 horas e 17 horas, e palavrões, 500 e X. Então, nós temos que descobrir a quantidade de palavrões que ele vai falar em 30 dias, em 17 horas por dia. Nós vamos fazer igual fizemos na regra de 3 simples. Fazer a seta sempre do número menor para o maior. Nós temos aí em dias e horas. E vamos descobrir se os palavrões vai ser a seta para cima ou para baixo. Existe uma fórmula para a gente fazer esses cálculos. A fórmula é o seguinte: vai ser sempre na coluna aonde estiver o X. O que nós iremos fazer? Nós vamos pegar o X, vai ser igual a 500. A segunda parte da fórmula vai vir da coluna dias. Nós vamos multiplicar com 500 uma fração. Essa fração vai ser 5 dividido por 30 ou 30 dividido por 5. Então, teremos que fazer um estudo para ver qual é a fração que vai multiplicar com o 500. Depois, nós iremos tirar a terceira parte da fórmula de horas. Vai ser uma fração que vai multiplicar. Essa fração pode ser 4 dividido por 17 ou 17 dividido por 4. Para saber qual é a fração que vai multiplicar, nós temos que fazer um estudo. É através desse estudo que nós vamos tirar essas frações. Vamos fazer esse estudo, mas para isso nós vamos que eliminar uma coluna. Vamos eliminar a coluna de horas. Sendo assim, só vai restar dias e palavrões. E vamos fazer um estudo para ver se o X vai ser maior ou menor do que 500. Se em 5 dias ele fala 500 palavrões, em 30 dias ele vai falar mais ou menos do que 500. Bem, como aumentou os números de dia, a quantidade de palavrões vão ser maiores. Neste caso, então, o X vai ser maior do que 500. Sendo assim, a nossa seta vai ser para baixo.
Vamos agora determinar qual é a fração que vai multiplicar com 500. Quando as setas estiverem no mesmo sentido, nesse caso aqui está no mesmo sentido, todas as duas estão para baixo. A fração que vai multiplicar com 500 vai ser invertida. Então, vai ser 30 dividido por 5. Sendo assim, nós tiramos a segunda parte da nossa fórmula. Vamos agora descobrir qual é a fração que vai multiplicar na nossa fórmula aí. Para isso, nós vamos eliminar a coluna de dias e vai ficar horas e palavrões. Vamos descobrir se o x vai ser maior ou menor do que 500. Se em 4 horas por dia ele fala 500 palavrões, 17 horas por dia ele vai falar mais ou menos palavrões. Bem, como aumentou a quantidade de horas, certamente ele vai falar mais do que 500 palavrões. Sendo assim, a nossa seta vai ser para baixo, porque o x vai ser maior do que 500. Como as duas setas estão para baixo, nós vamos multiplicar a seguinte fração: 17 dividido por 4. Nossa fórmula, então, já está completa, que é x igual a 500, que multiplica 30 dividido por 5, que multiplica 17 dividido por 4. Se multiplicarmos 500 vezes 30 vezes 17, vai dar 255 mil. E se multiplicarmos 4 vezes 5, vai dar 20. 255 mil dividido por 20 é igual a 12.750. Então, o nosso papagaio em 30 dias e 17 horas por dia, ele vai falar 12.750 palavrões. Agora nós vamos fazer a mesma conta, mas de vez de multiplicar e dividir, nós vamos simplificar. 30 dividido por 5 é igual a 6. 500 dividido por 4 vai ser igual a 125. Então, o valor do x ficou igual a 125 vezes 6 vezes 17. Fazendo essa conta aí, vai dar 12.750. Este é o resultado da nossa regra de 3 composta. Vamos para o nosso segundo exemplo de regra de 3 composta. 40 operários em 6 dias, trabalhando 4 horas por dia, conseguem terminar um serviço. Quantos operários farão o mesmo serviço em 12 dias, se eles trabalharem 8 horas por dia? Neste exemplo aqui nós temos 3 grandezas. As grandezas são operários, dias e horas. Vamos colocar os valores correspondentes a cada grandeza. Em operários nós temos aí 40. Dias nós temos 6 e horas nós temos 4 horas. O que nós queremos saber? Nós queremos saber quantos operários farão o mesmo serviço em 12 dias, vamos colocar 12 debaixo de 6, se eles trabalharem 8 horas por dia, vamos colocar 8 debaixo de 4. E debaixo do 40, o x. O que nós iremos fazer? Colocar as setas. Lembre que a seta é sempre do número menor para o maior. Então, a seta em dias ficou para baixo e a seta em horas também ficou para baixo. Como é que vamos fazer a fórmula? A fórmula vai ser sempre olhando a coluna onde está o x. Vai ser como? Nós vamos pegar x, que vai ser igual a 40, que vamos multiplicar. Fizemos a primeira parte da fórmula. Vamos agora fazer a segunda parte. A segunda parte eu vou ter que eliminar dias
ou horas. No nosso caso aqui, vamos eliminar a hora primeiro. Vamos descobrir se o valor do x vai ser maior do que 40 ou menor do que 40. Para fazer o serviço em 6 dias, foi preciso de 40 operários. Para fazer o mesmo serviço e gastar 12 dias, eu vou precisar de mais ou menos operário? Bem, se gastou mais dias, a quantidade de operário foi menor. Então, o x é menor do que 40. Sendo assim, a nossa seta vai ser de baixo para cima. Como as duas setas estão de sentido contrário, para incluir na fórmula não vai ser invertido. Eu iria inverter os dias se a seta estivesse do mesmo sentido. Como ela está no sentido contrário, é só eu repetir o que está lá. 6 dividido por 12. Então, nós fizemos a segunda parte da nossa fórmula. Agora, nós vamos fazer a terceira parte. Mas, para isso, o que nós teremos que fazer? Agora, nós vamos retirar a coluna de dias. Vai ficar somente a de operário e horas. Vamos fazer o estudo para ver qual é a fração que vai multiplicar agora. Se eu faço o serviço em 4 horas com 40 operários, para fazer o serviço em 8 horas, eu vou precisar de mais ou menos operário. Como a hora aumentou, o que aconteceu com a quantidade de operário? Foi menor. Sendo assim, a nossa seta em operário vai ser de baixo para cima. Como as duas setas estão no sentido contrário e a fração que vai multiplicar é 4 dividido por 8. Vamos agora simplificar essa conta aí. 40 dividido por 8 é igual a 5. 6 dividido por 12 vai dar meio. Então vai ser 1 sobre 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então nossa conta ficou: x é igual a 5 vezes 2. X vai ser igual a 10. São necessários 10 operários para fazer o serviço em 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. Vamos agora fazer o nosso terceiro exemplo. Em 3 horas, 2 torneiras despejam 2.100 litros de água. Então, em quantas horas 5 dessas torneiras despejam 7.000 litros de água? Nós temos 3 grandezas: horas, torneiras e litros. Vamos colocar o valor correspondente a cada uma dessas grandezas. Os valores da grandeza são: horas nós temos 3 horas, torneira nós temos 2 e litros de água nós temos 2.100. Agora nós teremos que descobrir quantas horas 5 torneiras vai despejar 7.000 litros de água. Vamos colocar a seta, lembrando que a seta é do número menor para o maior. Vamos montar a fórmula, mas vamos recapitular como é que essa fórmula é montada. Primeiro nós vamos pegar a coluna de hora, vai ser o quê? X, que vai ser igual a 3, que vai multiplicar pela coluna de torneiras. A multiplicação vai ser 2 dividido por 5 ou 5 dividido por 2. Depois nós vamos multiplicar pela coluna de litros, que vai ser 2.100 dividido por 7.000 ou 7.000 dividido por 2.100. Para saber qual é a fração que nós vamos multiplicar, vamos fazer o estudo. Para fazer o estudo, vamos ter que eliminar primeiro a coluna de litros. E vamos saber se a nossa fração que vai multiplicar vai ser 2 dividido por 5 ou 5 dividido por 2 em torneiras. Sabemos que a primeira etapa da nossa fórmula
é a coluna do x. Então, x vai ser igual a 3, que vai multiplicar. Vamos agora fazer o estudo da torneira. Se 2 torneiras gastam 3 horas para despejar a água, 5 torneiras vai gastar mais ou menos do que 3 horas? É claro que vai gastar menos do que 3 horas. Sendo assim, a nossa seta vai ser de baixo para cima. Agora, uma pergunta que eu te falo. Qual é a fração que vai multiplicar com o 3 na fórmula? Vai ser 2 dividido por 5 ou 5 dividido por 2? Como as duas setas estão de sentido contrário, a fração que vai multiplicar com 3 vai ser 2 quinto. Vamos agora achar a outra fração que vai multiplicar. Para isso, nós vamos eliminar a coluna de torneiras. Vai ficar horas e litros. E vamos fazer o estudo. Se em 3 horas despejam 2.100 litros, para despejar 7.000 litros, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Bem, para despejar uma quantidade maior de litros, a quantidade de hora vai ser também maior. Sendo assim, a nossa seta vai ser de cima para baixo, porque o x é maior do que 3. Nossa fórmula agora, tá? Como as duas setas estão no mesmo sentido, o que nós vamos ter que fazer? Inverter. Nós vamos multiplicar 7.000 dividido por 2.100. Assim, a nossa fórmula ficou completa. X vai ser igual a 3, que multiplica 2 quintos, que multiplica 7.000 por 2.100. Fazendo essa conta aí, simplificando. 2.100 dividido por 3 é igual a 700. 7.000 dividido por 700 vai dar igual a 10. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, o que restou ali? 2 vezes 2. A nossa resposta vai ser a seguinte. 5 torneiras despejam 7.000 litros de água em 4 horas. Vamos para o nosso quarto exemplo. Para fazer 180 metros de um muro, foram necessários 15 operários, trabalhando 18 dias de 10 horas. Quantos dias de 6 horas serão necessários para 30 operários fazerem 60 metros de muro? Aqui nós temos 4 grandezas: metros, operários, dias e horas. Vamos colocar os valores correspondentes a cada grandeza. Metros nós temos 180, operários 15, dias 18 e horas 10. O que ele está perguntando? Ele quer saber a quantidade de dias. Então, em dias nós colocamos X. Em horas colocamos 6, operários colocamos 30 e metros 60. Vamos colocar as setas. Lembrando que as setas sempre do número menor para o maior. Vamos agora preparar nossa fórmula. Lembrando que começamos a nossa fórmula sempre na coluna onde está o x. No nosso caso aqui é em dias. Sabemos que x vai ser igual a 18. Agora nós vamos eliminar a coluna de operários e horas e saber qual é a fração que vai multiplicar com 18 na fórmula. Então, vamos fazer esse estudo. Se 18 dias consegue fazer 180 metros, para fazer 60 metros, eu vou precisar de mais ou de menos do que 18 dias?
Como a quantidade de metros diminuiu, eu vou precisar menos dias para poder fazer os 60 metros. Então, neste caso, o nosso x vai ser menor do que 18. Sendo assim, a seta é para cima. Como as setas estão no mesmo sentido, a fração que vai multiplicar vai ser invertida. Então, vai ser 60 dividido por 180. Agora, nós vamos descobrir a outra parte da fórmula, a terceira parte aí. Para isso, nós vamos agora fazer o estudo entre dias e operários. Fazendo o estudo, nós temos, se 15 operários conseguem fazer o serviço em 18 dias, 30 operários vão fazer em quantos dias? Menor ou maior do que 18? Como a quantidade operária aumentou, a quantidade de dias vai ser menor. Então, neste caso, a nossa seta vai ser de baixo para cima. O x é menor do que 18. A fração que vai multiplicar é 15 dividido por 30. Agora nós vamos fazer o nosso estudo da nossa quarta parte da fórmula. Vamos fazer o estudo agora de dias e hora. Para isso, vamos eliminar a coluna de metros e operários. Fazendo o estudo, se trabalhar 10 horas, eu consigo fazer em 18 dias. Se trabalhar em 6 horas, vai ser menor ou maior do que 18 dias? Bem, como a quantidade de horas diminuiu, então a quantidade de dias vão aumentar. Sendo assim, o nosso x é maior do que 18. Na fórmula, como as duas setas estão no sentido contrário, a última parte da nossa fórmula vai ser 10 dividido por 6. Pronto, a nossa fórmula já está montada. Agora é só fazer os cálculos. Agora vamos simplificar. 18 nós podemos simplificar com 180. 180 dividido por 18 dá 10. Agora nós temos um 10 aqui no denominador e no numerador um outro 10. 10 com 10 lá a gente pode cortar, que vai dar igual a 1. 60 dividido por 30. 60 dividido por 30 é igual a 2. O 2 eu posso simplificar com o 6. Então, o que vai dar? 6 dividido por 2 é igual a 3. Eu posso agora dividir o 15 com 3. O 15 dividido por 3 vai ser igual a 5. A resposta para o nosso problema é: serão necessários 5 dias para 30 operários fazerem 60 metros de muro, trabalhando 6 horas por dia. Consulta no final do vídeo os exercícios e as respostas dos exercícios.